que é esse vídeo aí que você falou que tá bombando? Eu quero saber sua opinião sobre esse vídeo. Tá, vamos lá. Embaçar a cara da criança, o que é bom, vamos lá. Por que você tá chorando? O coelhinho não vai vir, papi. Filha, O quê? vem cá, baixa aqui. Vamos tentar uma conversa séria agora, tá bom? Não vai doer mais em mim que em você. Ó, R$79 isso aqui, R$80. É mais caro que uma picanha já. Foda. Sabe o que acontece? Vou te falar. Filha, Você não vai comprar pra mim. não, o coelhinho da Páscoa não existe. Não é ele que te dá ovo de Páscoa. É você? É. Ele não vai dar esse ano. Tá muito caro. É, não existe, filha. É só eu que... Pausa aqui, todo ano pausa foi eu aqui, que pausa comprou. aqui, pausa aqui. Deixa eu falar uma coisa, querido. Você vê como brasileiro, assim, nós estamos fodidos. Morreu agora. Antes de eu ver o resto. Deixa eu ver o resto do vídeo, vai, que a gente vai falar. Vai. Mas esse ano tá muito caro. Tem que saber disso agora, tá bom? E como vocês fazem as patinhas do coelho? Cara, você é Com pasta de dente. muito cuzão, eu te odeio. Foi com pasta de dente que a gente fez. Como que eles saem? Pasta de dente, sai sim. É isso aí, tá bom? Dá um beijo. Te amo. Não dá mais, rapaziada. Lô, Cara, você é muito cuzão. não existe o coelhinho da Páscoa, parceiro. Não tá mandando pagar mais R$80 no ovo de Páscoa, não, velho. Pago. Por que você tá chorando? O coelhinho não vai vir, papi. Não vai, já era, acabou. E final do ano tem outra notícia pra você, tá bom? Cala a boca! Moleque, inferno. Pausa Final do aqui. ano- Por que você tá chorando? Minha opinião é a seguinte. Faleceu agora um cara chamado Mário Llosa. Qual é o nome do meio dele? Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa, ele é um escritor peruano. Ele escreveu vários livros, né? E ganhou o prêmio Nobel. E um dos livros dele se chama Sociedade do Espetáculo. Esse livro, Sociedade do Espetáculo, se não me engano, ele é de 2013, tá? Eu tive contato com esse livro na época do O Gigante Acordou. E basicamente ele vai mostrando, né? Ele aborda muitos temas de forma muito genial. Uma das coisas que acontece no Brasil é que a gente, como a gente não tem cognição suficiente para entender, para ter bom senso, a gente acha que em nome do espetáculo vale tudo. Então eu vou te dizer uma coisa. Você filmar sua filha e você falar que o coelhinho de Páscoa não existe, não tem problema. Não tem problema. Eu estou contando uma realidade para minha filha. Você falar que eu vou estar caro, não tem problema. O problema está em, se você vai dar uma notícia frustrante para sua filha, e é frustrante num nível que você tem que ter um mínimo de sensibilidade para entender que você não ganhar um chocolate para você, foda-se, mas para uma criança é um evento. Você dá uma notícia que é catastrófica para uma criança, você não dá essa notícia no meio do mercado de forma insensível filmando a cara dela, bicho. Você concorda que na cabeça dessa criança está um turbilhão de emoções, porque ela está sentindo o quê? Primeiro, frustração. Como assim eu não vou ganhar o meu ovo de Páscoa? Então ela não vai ter o presente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como assim o coelhinho de Páscoa não existe? Então vocês estavam mentindo para mim. É isso. Número 3, ela estava em público, então tinham várias pessoas olhando para ela. Peraí, estão me olhando. Como que eu ajo agora publicamente? E número 4, que é o pior de tudo, você estava filmando, quer dizer, meu pai está me filmando. Tipo assim, eu sou um objeto do vídeo do meu pai. Você é burro, cara. Você é burro, porque uma coisa é você ficar protegendo os seus filhos da realidade e fazendo com que eles virem mimados, né? Que é o problema dos Enzos e das... Enzos e Valentinas, né? As mães protegem tanto os seus filhos, os pais, que eles viram pessoas, né? Os meninos viram uns meninos afeminados, frágeis, uns idiotas. Mas você foi de um outro jeito, que você foi um insensível ao ponto de talvez, eu não vou dizer que isso vai traumatizar essa criança, não é isso. Mas de gerar um pequeno trauma, cara. Uma pequena questão na cabeça dela. Porque vindo de você sendo o pai dela, você não tem que ser o cara que expõe essa criança ou que dá a sensação de exposição para essa criança. Você tem que ser o protetor dela, cara. Eu acho que essa conversa era uma conversa que você devia ter com ela assim. Fala, filha, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, ó. Vou te dar uma notícia, ó. O coelhinho da Páscoa não existe. É o papai que traz, tal, não sei o que lá. Não, engraçado. E aí eu vou te contar uma coisa. A realidade funciona assim, o papai tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra comprar as coisas pra você. Então, esse ano, eu não vou conseguir te comprar um ovo desse tamanho aqui, sei lá. Um ovo tal. E você não pega o negócio e esfrega na cara dela, assim, ó. Olha o ovo que você não vai ter. Olha o presente que você não vai ter. Né? Olha, eu não vou conseguir comprar um ovo porque tá muito caro.
Mas o papai trouxe outra coisa pra você. E traz uma outra coisa, um chocolatinho menor, um brinquedinho, uma coisa. Cara, criança, pra você agradar uma criança, você não precisa necessariamente comprar uma coisa absolutamente cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho uma tia, minha tia se chama Rosa. É minha tia Petício. Eu já falei várias vezes dela aqui. A minha tia Rosa, cara, ela sempre foi uma pessoa muito pouco racional, vamos dizer assim. Ela nunca teve juízo com dinheiro, ela nunca teve um planejamento de carreira, ela nunca foi essa pessoa. Mas a minha tia Rosa, ela era absolutamente imaginativa. Absolutamente imaginativa. A minha tia, tem um filme, cara, que eu sempre falo, a minha tia Rosa é como se fosse o personagem desse filme. Tem um filme que se chama Peixe Grande e Suas Grandes Histórias. É algo assim. Peixe Grande e Suas Histórias Incríveis, algo assim. Que é a história de um filho que tá puto com o pai, porque o pai fica inventando um monte de história. E depois, vou dar um spoiler aqui, ele descobre que o pai, ele viveu essas coisas e ele romantizou as histórias para o seu filho. A minha tia Rosa, ela é tipo esse cara. Ela fazia das coisas mais simples as coisas mais incríveis. Eu lembro uma vez que eu tava na casa da minha avó e eu tava meio entediado, né? Tô entediado. A minha tia, ela inventou, assim, a gente não tava sem brinquedo ali e tal, puta, sei lá. A minha tia inventou, do nada, ela falou, meu, vamos brincar de massinha? Vamos, só que não tinha massinha. Sabe o que ela fez? Ela inventou, eu não sei de onde ela tirou isso. Ela inventou uma massa de farinha e água, sei lá o que ela fez, uma massinha. Ela criou uma massinha num balde e a gente ficou brincando. E aí tinha estourado um colarzinho dela, que tinha umas miçanguinhas. E a gente usava aquelas miçanguinhas pra fazer. Então eu lembro que ela fez um elefante, ficou super bonitinho. Ela pôs os olhinhos na miçanguinha. Aí eu fiquei tentando imitar. Cara, eu passei uma tarde inteira com a minha tia, me divertindo e assim, ficando absolutamente feliz por conta de um balde com farinha e água, uma massinha que ela inventou, uma maçaroca que ficou. Mano, fiquei feliz pra caralho daquilo. Tá? A minha tia, eu vou até mostrar uma coisa pra você. Vou vazar uma foto que ela me mandou de um brinquedo que eu tinha. Quando eu era criança, a minha tia, ela foi fazer uma viagem, sei lá, ela foi pra uma praia, pra algum lugar. E ela encontrou uns hippies. E aí esse hippie, ele pegava uma flauta doce. E ele pegava essa flauta doce, né? E ele criava uns personagens com essa flauta doce. E aí minha tia foi lá, gostou e comprou. Era um bicho meio de... Não põe ainda na tela, vou contar a história antes. Era um bicho meio esquisito. Ele fez tipo um mago com uma flauta doce. Aí o que minha tia fazia? Minha tia pegava esse bicho, chamava de Mêmilo, e ela ficava contando histórias, né? Então ela falava, o Mêmilo tudo vê, o Mêmilo não sei o que lá, tal. É um bicho super estranho, né? Põe ele na tela. Esse é o Mêmilo. E a minha tia contava as histórias mais engraçadas, mais inusitadas através do Mêmilo. Então ela fantasiava isso. Ela falava assim, meu, o Mêmilo, ele veio voando aqui nessa janela e ele escolheu a gente pra gente ser a família dele. E o Mêmilo sabe quando você apronta, então não faz coisa errada. E minha tia... Cara, eu passei a minha infância tendo, assim, histórias maravilhosas, porque essa minha tia me contava essas coisas incríveis, né? E esse brinquedo nem era meu e nem era um brinquedo, cara. Então eu vivi coisas incríveis por causa da imaginação da minha tia, que é um negócio que ela deve ter pago, sei lá, o dinheiro de hoje. Isso aí deve ter custado, sei lá, na época, se fosse reais, seria, sei lá, 50 reais, né? E esse olho é um olho de boneca, então quando você deitava, ele deitava o olho, aí a minha tia, vamos pôr o Mêmilo pra descansar, e ela inventava histórias, cara, tá? E a minha sobrinha, a mesma coisa, a minha tia inventava histórias pra minha sobrinha, não sei o que lá. Então, esse pai, cara, ele quis dar um choque de realidade na filha, e em vez dele fazer da forma certa, da forma sensível, e não é transformar a filha dele numa Enzo e uma Valentina, é ter o mínimo de sensibilidade. Não, ele resolveu filmar e pagar uma despertão, do choque de realidade da minha filha. Não, você é um burro. E isso mostra muito do que é o brasileiro hoje, cara. O brasileiro não tem controle emocional, o brasileiro não tem sensibilidade, o brasileiro não tem empatia, o brasileiro não sabe lidar nem com o próprio filho, que dirá com a sociedade, né, cara? Vai tomar no cu, cara. Né? Vai tomar no cu, né? É foda, cara, é muito triste isso. Que tudo bem, cara, esse pai deve ser um pai carinhoso, deve prover tudo pra filha dele, eu nem quero, né? Mas, assim, imagine isso em outras instâncias. Imagina numa favela, imagina numa comunidade, um pai abandona um filho, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro. Você imagina como fica a cabeça dessas pessoas. E ainda tem brasileiro falando, não, vamos falar de família tradicional. Que família tradicional, cara? Nós nem temos família tradicional aqui, tá?